No episódio 38 de Sousou no Frieren, ou o 10º da segunda temporada, vimos como o passado afeta a vida das pessoas e que proteger algo é uma escolha, além de um final para atacar a ansiedade. A história começa com um dos maiores desafios de uma campanha de RPG: dragões, monstros, demônios, as consequências das suas escolhas. Pior, um buraco. O quê? Um desafio que o grupo não pode lutar contra, parece intransponível pelo ambiente e impedir de voar, e para dar a volta levaria 2 semanas, mas a Frieren diz que talvez haja um caminho. Seguindo, eles encontram uma ponte construída por um antigo amigo, o anão Geien, e a história já mostra por que uma ponte tão boa não é mais conhecida. Existe um ninho de monstros-pássaros nas proximidades, e eles estão atacando todos que tentam atravessá-la. Além disso, aproveitam para fazer outra menção ao Eldorado, o próximo grande arco. Nisso, o Gein pede ajuda, e quando a Frieren questiona o pagamento, ele mostra um feitiço que ajuda a fazer panquecas e oferece os ingredientes. E nisso vemos que a Fern é discípula da Frieren e uma completa vendida quando o assunto lhe interessa. Eu consegui uma informação bem útil. Assim o grupo segue para o ninho e a Frieren conta por que alguém construiu a ponte. A sua vila foi destruída por demônios, e o único exército que poderia ajudá-los estava do outro lado do cânion. Mesmo que isso não vá mudar o passado, ele poderia fazer a diferença para alguém no futuro, e isso o ajudava a lidar com a perda. Infelizmente, ele não tinha recursos para terminá-la, mas ouvindo a história, o Rímero ofereceu a recompensa de uma missão, e ele recusa por não ter uma forma de retribuir, e parte do grupo nem viveria para usar a ponte. E nisso, o Rímero disse que a Frieren a usaria, usando essa justificativa para alguém aceitar. E essa cena mostra o tipo de pessoa que o Rímero era, alguém que entendia o coração dos outros, e que estava disposto a abrir mão de algo que lutou para conseguir, não só pensando no bem da região, mas em um completo estranho que precisava de um motivo para seguir em frente. Não é por menos que existe essa frase. Depois o grupo encontra o ninho e temos um rápido combate, massacre, onde a Frieren e a Fern aniquilam os pássaros e o Stark as defende. E não tem muito o que destacar, só a Frieren pipa. Assim o grupo retorna, e por um momento a Frieren fica preocupada pelo Gein não ter mais um objetivo de vida, e se surpreende ao ver que a vila foi reconstruída, mostrando que ela realmente não tem noção do tempo, e mesmo que algumas coisas perturbem profundamente alguém, é possível lidar com isso, remediar a situação e seguir em frente. Já a segunda parte começa com a Elfinha levando um esporro por gastar todo o dinheiro do grupo, o que pode significar que a pequena fortuna que eles fizeram sumiu por causa da Frieren, e não do presidente. Não tem como algo que você formou a partir de sentimentos ser mudado a partir de lógica. Isso mesmo, ela é inocente e ele é um arrombado. Além disso, ela sabe como conseguir dinheiro. Fazendo um desvio, eles chegam num acampamento de aventureiros que buscam cristais sagrados de neve, um mineral valioso da região usado para criar poções. E só agora eu me toquei que não vimos nenhuma poção padrão na história, e usá-las poderia ser uma forma de lidar com a falta de sacerdotes no grupo. Voltando, o Stark achou que eles iam procurá-los, e eu também. 2 idiotas. Afinal, a Frieren já fez algo parecido, mas isso não deve funcionar com eles. Porém, os cristais tornaram a região muito rica, por isso todos os preços eram absurdos, e as recompensas por eliminar monstros também. Assim, eles aceitam um serviço, derrotar um monstro e colocar uma barreira em um local pouco conhecido. No caminho questionam a Frieren o porquê da barreira, e ela explica que esse é um método usado para assegurar uma área até que possam minerá-la. Também vemos as clássicas interações de viagem, como esse paralelo do passado e presente das garotas no frio, o Stark usando a técnica do crafto para se aquecer, além dele demonstrar mais habilidade física que elas, quase patinando, e reencontra um velho desafio. Então eles encontram um monstro, e a Frieren diz que ele é forte e não deve ser subestimado. E isso é um ponto muito positivo em Frieren, mostrar que o poder dos personagens e os perigos do mundo são balanceados. Isso provavelmente acontece por Frieren não ser sobre lutas, mas as usar para complementar, ampliar e finalizar os dramas. Por isso a história não se preocupa com power scaling, todo inimigo pode ser uma ameaça e qualquer erro pode ser fatal. Ou não. No início do combate, o monstro se mostra um inimigo complicado. Ele era muito rápido e forte, mas o maior problema era reagir à mana, o que o fazia desviar de todos os ataques mágicos. Assim, o grupo muda a função das magas. Enquanto Stark distraía o lobo, a Frieren deu suporte, e a Fern tomou muita altitude, saindo da área de percepção dele, e então lança uma magia extremamente forte a uma distância absurda e o elimina instantaneamente, reforçando novamente sua capacidade de combate à distância, fazendo mais um paralelo direto com seu desafio inicial e a relacionando mais uma vez ao significado do seu nome, Samambaia? Não é inglês, seu burro, é alemão. Quer dizer, distante. Voltando, o monstro que eles derrotaram
era o chefe de uma região. E ao ser abatido, uma matilha da mesma espécie apareceu, provavelmente querendo o território. Mas antes da luta começar, a cavalaria chegou. Literalmente! E aniquilam os monstros. Mas uma cavalaria deveria usar lanças, não espadas. Mas tu é chatão, moleque? Assim o grupo agradece, e os cavaleiros também agradecem a Frieren, por salvar financeiramente a companhia. Ela diz que eles estão quites, e vendo a expansão da companhia e o aumento gradativo da segurança da população, a Frieren sente que aos poucos o Planalto Norte está mudando. Na manhã seguinte, a Fern faz uma maldade terrível, forçando uma elfinha em estado de fofura extrema a sair da cama. Mas isso foi para todos verem o veio de cristal durante a manhã. A mesma paisagem que a Frieren viu com o grupo dos heróis. Uma beleza natural que logo seria destruída. Ou não. Recebendo recompensa, eles descobrem que o contratante era um habitante da região. Por isso ele sabia desse veio desconhecido e queria preservar o ambiente da sua terra natal, mostrando que a maior motivação para proteger algo vem do afeto e zelo genuínos. E próximo ao fim, temos interações que remetem a alguns dos temas da história. A Fern diz ao Stark que ela é grata pelo Reiter tê-la salvo. Assim, ela poderia preservar as memórias do seu lar. Já o Stark questiona por que ela sempre o encoraja a seguir em frente diante dos problemas, e a Fern responde que isso é o que a Frieren faria, mostrando que a Frieren também carrega o legado do Rímero e o passa adiante, sendo um final muito bonito. Ou seria se a Frieren não tivesse gasto todo o dinheiro da recompensa comprando um item mágico superfaturado. Porém, a Fern escondeu metade do dinheiro justamente por conhecer a Frieren, indiretamente dando permissão para ela gastar. E considerando que o grupo estar na pobreza sempre torna as histórias mais interessantes, eu estava certo, a Frieren nunca errou. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E de uma forma simples, calma e serena, a temporada termina. Ou era isso que eu pensava, porque vemos o início do próximo arco e o ponto mais importante, a Eidero apareceu de novo. Que bom. Eidero, a maga carismática que usa magia mental e tem uma participação muito mais rápida do que deveria. O quê? Você não tá tão feliz quanto eu? E acontece, todo mundo tem direito de estar errado, tá bom? Pode ficar tranquilo. Bom, eu já falei do que era mais importante, então vamos falar de uns detalhes misturados com a minha interpretação. Esse final mostra que o Denkin realmente foi mandado para uma missão, manter a barreira de Eldorado. Não um lugar de riqueza, mas uma terra devastada por um demônio, Mahato, o último e mais poderoso dos sábios da destruição. Provavelmente a barreira é a sua prisão, e o Denkin quer libertar sua terra natal do poder do demônio. O que explica porque ele precisava virar um mago de nível 1 para visitar o túmulo. É até possível que ele tenha usado seu privilégio para ser mandado nessa missão, mesmo indo contra uma ordem da Zeri. E ainda não dá para saber que informações a Eidero transmitiu, mas informá-lo por magia significa que era muita coisa ou não dava para transmitir em palavras. E no processo ela parece ter visto a mente do Denkin, descobrindo sobre o túmulo e sua intenção. E eu peço que você não dê spoilers no comentário, apesar de que quase ninguém comenta aqui. E assim como eu, tenha paciência, porque a terceira temporada já foi confirmada para outubro de 2027. Então, é a nossa vez de esperar meses para continuar a aventura. E assim como a Frieren, É melhor esperar deitado. se você não gostou desse vídeo, não se preocupe. É só uma memória inútil.